Muito boa noite a todos. Que a paz de Jesus, que já nos envolve a todos, possa nos manter tranquilos, serenos, focados no objetivo que trouxe cada um de nós aqui. Peço perdão pela voz que não está bastante debilitada esses dias, mas a espiritualidade há de nos auxiliar. Antes de entrarmos no tema, a gente sempre fala sobre as sementes diárias, que muitas pessoas aqui, a maioria já recebem a todas as manhãs. Sementes diárias é um trabalho que desenvolvemos, onde produzimos pequenas mensagens de positividade, de no máximo 30 segundos, ela é escrita e falada, e que enviamos todas as manhãs, por volta das 6 horas, via o WhatsApp, via lista de transmissão do WhatsApp. São mensagens que produzimos pela inspiração do mentor, cujo objetivo é que a pessoa inicie o seu dia, a sua manhã, com algo que remeta à positividade. Uma manhã que começa com positividade tem tudo para se tornar um dia melhor. Aqueles que ainda não recebem e que venham a ter interesse, é só depois passar o número do celular e o primeiro nome que a gente, com o máximo carinho, inclui na listagem. Eu posso pedir para deixar contigo, Luísa? Pode. Tá. Aí é só entregar a Luísa que ela passa depois para a gente. Mas vamos ao tema. Tema escolhido para esta noite: a importância do livro dos Espíritos, que veio a ser a pedra fundamental do Espiritismo, onde tudo veio a ser apresentado a nós. O Espírito Humberto de Campos, pelas mãos maravilhosas de Chico Xavier, vem a nos informar que quando aproximava-se a passagem do século XVIII para o século XIX, verdadeiras assembleias espirituais da mais alta hierarquia ocorriam próximo à atmosfera terrestre, com o objetivo de deliberarem sobre as novas missões para o século vindouro. Numa dessas assembleias, as palavras do próprio Humberto de Campos, dirigida pelo coração misericordioso do Cordeiro, ou seja, dirigida por Jesus, ali escolheriam o novo missionário entre os discípulos de Jesus, o missionário que viria para cumprir a missão prometida pelo Mestre, de enviar o Consolador prometido. Pois o cristianismo havia sido adulterado ao longo do tempo. O cristianismo puro de amor, de caridade, de humildade, passou a ser adulterado, sendo utilizado como instrumento de dominação. E assim, a missão do Consolador prometido seria trazer de volta o cristianismo primitivo. Dentre aqueles discípulos, foi escolhido um que viria preparado para apresentar à humanidade um novo método de observação e estudo, capacitando-nos à assimilação dos novos conceitos a serem revelados. E a partir dali, preparando a humanidade para o outro século vindouro, o século XX, onde as grandes transições teriam início. E estamos vivenciando isso já desde a metade do século passado, quando a transição planetária já entrou em curso. Dessa forma, foram escolhidos um que retornou à matéria no dia 3 de outubro de 1804. O menino, com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, nasce na cidade francesa de Lyon. Aos 3 anos, é enviado por sua família para a Suíça, para o castelo de Verdun, para que viesse a ser educado por um outro missionário,
que veio antes dele com o objetivo de humanizar a educação sem reprimendas, sem palmatória, sem castigo. Falamos de Johann Henri Pestalozzi, que revolucionou a educação no mundo. Hippolyte lhe foi entregue com 10 anos incompletos. E em apenas 10 anos, aquele menino absorveu tudo que Pestalozzi poderia lhe ensinar. Formou-se pedagogo, com especialização máxima em matemática, física, química, fisiologia, astronomia, retórica, análise e outras mais, além de tornar-se um poliglota, falando e escrevendo com perfeição, além da sua língua natal, o francês, o inglês, o alemão, o espanhol, o italiano, o holandês. Um verdadeiro gênio. Aos 20 anos retorna para a França, se estabelece em Paris, e naquelas 3 décadas vindouras, leva o seu nome, Hippolyte de Léon Denis Rivail, ao lado dos conceituados nomes ligados à cultura na França. Excelente pedagogo, trabalhou como pedagogo, dando aulas, trabalhou como tradutor, sempre traduzindo temas ligados à moral e à ética, e trabalhou também como escritor, produzindo muitos livros ligados à área da educação, alguns deles verdadeiramente muito conceituados. O livro de gramática da língua francesa, de tamanha qualidade, veio a ser adotado como livro de gramática da Universidade de Sorbonne por 40 anos seguidos. Percebeu em seus alunos a deficiência, a dificuldade na matemática, percebeu que a dificuldade estava no nascedouro. E então desenvolveu um livro que chamou de Manual Simplificado de Aritmética, que viesse a preparar a base matemática dos alunos. De tão bom e tão simples, tão eficiente, praticamente todas as escolas da França passaram a adotá-lo por 30 anos. Era um homem incansável no seu trabalho, herdando isso até de Pestalozzi, pois o método de Pestalozzi estimulava o aluno a se apaixonar pelas matérias e futuramente pela profissão. Mas além disso, ele sempre com a sua sede de saber de novos conhecimentos, e foi assim que também passou a ser um magnetizador. Pois quando soube da nova ciência, o magnetismo de Mesmer, magnetismo esse que vem a estudar a capacidade que todos nós temos de transferir a nossa força vital, o nosso fluido vital, magneticamente a outra pessoa, como fazemos aqui na Casa Espírita, no passe. Sendo que na Casa Espírita, além de estarmos transferindo a nossa força positiva àquele que recebe, junto do passista existe um benfeitor espiritual e que enriquece ainda mais esses fluidos. O seu dia parecia não ter 24 horas, ter mais de 24 horas. Chegamos aí, meados do século. Foi como se fez valer uma profecia e uma promessa de Jesus. A promessa que encontramos lá em João, no Evangelho de João, quando Jesus disse: muitas coisas ainda tenho por vos revelar, mas não podeis suportar agora. Quando assim o for, o Espírito de verdade retornará, apresentando novas coisas e confirmando tantas outras mais, trazendo o Consolador prometido pelo meu Pai. É fácil a gente entender. Imaginem Jesus há 2000 anos falando para a gente que tínhamos uma cultura muito pequena, um intelecto muito pouco desenvolvido ainda. Imagina Jesus naquela época falando de fluido cósmico universal, magnetismo, eletricidade, pluralidade dos mundos. Seria chamado de louco.
nós não estávamos preparados. 18 séculos depois, sim, a ciência havia evoluído, e de tal forma que a ciência começou a gerar os materialistas, os ateus, pois ela, por si só, explicava a tudo, ou tentava explicar. Quanto à profecia que se fez cumprir, foi quando Jesus profeticamente disse: se os meus discípulos forem calados, as pedras falarão. Ide e divulgai pelo mundo tudo que eu vos ensinei, disse Jesus aos seus discípulos. No entanto, como falamos há pouco, ao longo dos séculos, tudo aquilo que Jesus havia ensinado de amor, de caridade, de humildade, foi sendo adulterado com outros objetivos que não estes. Os discípulos foram calados e as pedras começaram a falar, os túmulos começaram a falar, pois comandado pelo próprio Espírito de verdade, como Jesus havia prometido, uma pleiade de espíritos da mais alta categoria abrem, num trabalho coordenado, os canais de comunicações entre os dois mundos, em todos os cantos do planeta, América, Ásia, África, Europa. As manifestações mediúnicas começam a ocorrer, os fenômenos mediúnicos começam a surgir em todos os lados. Na Europa ficou muito concentrado o fenômeno da mesa girante, as mesas que flutuavam. Quando pessoas se reuniam ao redor dela, colocavam suavemente as mãos sobre o campo da mesa e ela rompia a força da gravidade e flutuava. No entanto, aquele fenômeno era visto até como uma diversão, tornou-se um frenesi. As pessoas se reuniam naquilo como forma de distração. Estamos aí em 1854. Foi quando um amigo de Hippolyte, o senhor Fortier, também um estudioso magnetizador, o convidou para irem presenciar tal fenômeno. Hippolyte não se interessou. Mas vamos, forçou o Fortier. E eles foram. Chegando lá naquela reunião onde aquilo era feito como distração, ele, uma mente treinada para analisar, quando viu a mesa flutuar, não deu muita importância, porque concluiu ser mais uma capacidade demonstrada do magnetismo humano. Várias pessoas se concentrando no seu magnetismo, conseguem romper a força da gravidade. Foi a sua conclusão inicial. E deixou aquilo para lá. No entanto, alguns meses depois, já em 1855, o senhor Fortier volta a convidá-lo. Vamos a uma outra reunião. Lá não é feito por diversão, é feito com seriedade, com método, com estudo. Esta família já pratica isso há alguns anos. E a diferença é que lá as mesas se comunicam. As mesas respondem às perguntas. E ele diz: mostre onde fique o cérebro da mesa, os nervos da mesa, e eu acreditarei. Mas vamos lá. E ele foi. Chegando lá, havia sim já desenvolvido o método da psicografia mecânica, que é aquela em que se colocava sobre a mesa um cestinho com um lápis adaptado. As pessoas faziam as perguntas e aquele cestinho ia se movimentando e dando a resposta. São os espíritos que respondem através do cesto. E ele concluiu: se são os espíritos daqueles que aqui viveram, são invisíveis, eu não preciso verbalizar a minha pergunta. Eu posso mentalizá-la que eles me ouvirão. Fez o teste, fez uma pergunta mental e a mesa respondeu.
ele começou a olhar diferente, olhou com mais seriedade. E então, naquela reunião e nas outras vindouras, ele passou a fazer testes, fazer perguntas em línguas que as pessoas ali não falavam. E as mesas respondiam corretamente em francês. Começou a fazer perguntas daquelas matérias que ele dominava, perguntas de astronomia, de fisiologia, de física, de química, e as mesas respondiam corretamente. Ele viu muita seriedade na coisa e passou a ser um adepto daquilo. Não perdia mais as reuniões, tanto naquela casa da família Boudin, como em outras casas que também faziam as reuniões sérias, comprometidas com a seriedade. Até que numa dessas reuniões, o espírito comunicante o salva com 3 vivas: viva, viva, viva ao grande apóstolo Hipólite. E ele pergunta o porquê da deferência. O espírito se apresenta como Zéfiro, um antigo companheiro de muitos séculos, desde décadas antes de Cristo, quando eles dois viveram juntos na civilização celta, ali mesmo nas Gálias, e que ele, Hipólite, houvera sido um druida, um sacerdote celta, e que lá respondia pelo nome de Allan Kardec, e que nesta encarnação veio com o compromisso de ser um missionário, codificador da nova doutrina que seria apresentada pelos Espíritos. A doutrina que tinha como missão fazer renascer, trazer o cristianismo redivivo, o mais puro cristianismo de amor, de caridade e de humildade. Ele abraça a missão, abraça com toda a sua responsabilidade, lança mão em mais de 50 cadernos que aquela família tinha os registros de todas as reuniões anteriores, e ali ele estuda, ampliando a sua base para que viesse sim a ter capacidade de formular as perguntas para a codificação. E mãos à obra, passou a receber as mensagens quanto às suas perguntas e ali se dedicando àquilo. Um pouco mais adiante, numa outra reunião, comunica-se o espírito Erasto. Erasto foi um dos discípulos de Paulo de Tarso e veio naquela comunicação a adverti-lo que ele teria que ter muito critério, muita responsabilidade ao escrever, pois seria melhor que ele recusasse 10 verdades do que admitisse uma única mentira a ser apresentada, que ele deveria usar de muito bom senso em sua análise ante as informações prestadas pelos Espíritos, justamente porque não só os bons Espíritos têm a capacidade de se comunicar, os Espíritos farsantes também o fazem. E ele já usava do bom senso, analisando cada resposta, comparando com as anteriores, perceber se aquilo tinha uma sequência lógica. Mas além disso, redobrou o critério, desenvolvendo um método, o qual chamou de Universidade dos Ensinos, onde ele passou naquelas reuniões que ele frequentava. Eram reuniões onde as pessoas não se conheciam, os médiuns não se conheciam, e ele passou a fazer a mesma pergunta nas outras reuniões. E a resposta, para ser fidedigna, deveria ser idêntica em todas as reuniões, e as respostas vinham exatamente as mesmas. Mãos à obra, tocou adiante o trabalho recebido. Até que no dia 12 de junho de 1856, por comunicação psicofônica,
falando através do médium, comunica-se o comandante da missão, o próprio Espírito da Verdade. E ali o Espírito da Verdade vem a confirmar a importância da sua missão, advertindo que a sua missão seria rude, pois abalaria a toda a humanidade, prevenindo que a missão exigiria uma cota de sacrifício extraordinária dele, sacrifício do seu tempo, da sua saúde e até mesmo da sua vida, recomendando que não adiantasse a ninguém qualquer informação sobre a obra, pois a obra deveria ser apresentada de uma só vez, mas tranquilizando-o quanto ao trabalho, pois ele estava sendo acompanhado por uma pleiade de espíritos da mais alta categoria e que estavam ali envolvidos em fornecer-lhes as respostas e acompanhar o seu trabalho. Espíritos como São Luís, São João Evangelista, São Vicente de Paulo, Santo Agostinho, Fenelon, Franklin, Swedenborg, Sócrates, Platão e tantos outros mais que preferiram usar pseudônimos para se apresentarem. E assim, numa tarde de sábado chuvoso, no coração de Paris, no dia 18 de abril de 1857, na Galeria d'Orléans, são colocados na vitrine da livraria Danty 2 exemplares do Livro dos Espíritos, assinados por um desconhecido Allan Kardec. Mas por quê? Por que ele resolveu utilizar o seu antigo nome celta? Por 2 motivos. O primeiro, por humildade, pois a obra não era de sua autoria, a obra era dos espíritos. Ele era apenas o servo codificador. E o segundo motivo é que a obra, ele viu a grandeza do conteúdo e ela venceria, não precisaria pegar carona no famoso escritor Hippolyte Léon Denisard Rivail, não precisava desse tipo de empurrão, ela venceria por si mesma e venceu. A obra foi de sucesso absoluto. Na sua primeira edição, o Livro dos Espíritos veio com 501 perguntas e respostas. Mas o sucesso foi tamanho que ele imediatamente se pôs à obra, continuando o seu trabalho, preparando a segunda edição, que veio à luz em março de 1860, já com a formatação ampliada, 1019 perguntas e respostas. É a formatação que temos até hoje, nunca mais foi mexido. Não só ampliado para 1019, como muito bem distribuídos em 4 partes, por grupos de temas. A primeira parte, sobre o tema das causas primárias, vai da questão número 1 à questão 75. Novos conceitos, revelações sobre as dúvidas que sempre tivemos: quem somos, de onde vim, para onde vou, o que são os espíritos, como se dividem, como são classificados, o que é Deus, o que é o universo, quais são as origens. A segunda parte, e a maior delas, vai da 76 a 613, sobre o tema do mundo dos espíritos. As revelações do que nós sequer imaginávamos de longe. Quando se falava até então de espiritualidade, nós seguíamos as informações dos dogmas e fantasias que as diversas reuniões
nos impunham goela abaixo. E foram centenas de respostas esclarecedoras. Tudo sobre o mundo dos espíritos, como se comunicam, como vivem, quais são as classes de espíritos, como se comunicam conosco, como interferem, interagem com o mundo material. A terceira parte veio sob o título de Das Leis Morais. Vai da 614 a 918. Ali, nessa terceira parte, os Espíritos nos apresentam a ética moral do mundo espiritual. E, por fim, a quarta parte, com o tema das esperanças e consolações. À medida que nós vamos estudando o Livro dos Espíritos, da questão 1 até a questão 918, final da terceira parte, nós vamos nos esclarecendo e vamos construindo uma fé diferente. Até então nós tínhamos uma fé que nos era passada goela abaixo, dogmática. E a partir dessa leitura, desse estudo, nós vamos construindo uma fé raciocinada. Vamos crendo, porque estou aprendendo, entendendo e admitindo. Não existem dúvidas sem respostas. No Espiritismo, todas as nossas dúvidas, nós obtemos as respostas. E quando chegamos ali, para este capítulo das esperanças e consolações, nós já temos essa fé raciocinada já devidamente construída, e nos é apresentado nesta parte o porquê sofremos. O porquê não existe ninguém na face da terra que não tenha problemas, que não tenha aflições, que não tenha frustrações. O porquê da existência das desigualdades. Um nasce doente, vive a vida inteira doente, e o outro nasce saudável e não sequer tem uma luz de dente. Mostra-nos o porquê a bondade infinita do Pai nos permite passar por esses processos. E vamos aprendendo a lidar com essas desigualdades, com os nossos sofrimentos, com as nossas aflições. É a verdadeira parte consoladora. Essas quatro partes da primeira obra, o Livro dos Espíritos, foi de tal importância que não se bastaram por si só. Cada uma dessas partes originou um novo livro, mais 4 livros que vieram a formar o Pentateuco Kardeciano. A parte 2, aquela maior, do Mundo dos Espíritos, veio dar à luz em janeiro de 1861, o Livro dos Médiuns, de uma forma muito mais ampliada, muito mais detalhada, muito mais explicada, vindo a realmente esclarecer toda e qualquer dúvida nossa sobre a interação do mundo espiritual em si e a interação do mundo espiritual com o mundo material, como são os espíritos, o que é mediunidade, a responsabilidade na mediunidade, as consequências do seu mau uso, o que é obsessão, o que é fascinação, o que é profeta, o que é falso profeta. Vem verdadeiramente a acrescentar muito no nosso conhecimento necessário no entendimento da doutrina espírita. A terceira parte, aquela que tinha o título das Leis Morais, em abril de 1864 dá luz ao Evangelho segundo o Espiritismo, o terceiro livro do Pentateuco. O Evangelho segundo o Espiritismo
é o verdadeiro roteiro do bem viver. Ali, Allan Kardec, para elaborar esta obra, ele lançou mão do Evangelho de João, Lucas, Marcos e Mateus. Mas ele desprezou as informações sobre a infância de Jesus, sobre as profecias de Jesus, sobre os milagres de Jesus, e se concentrou quase que totalmente nos ensinamentos morais de Jesus. Por que ele fez isso? Porque as 3 primeiras partes, infância, profecias, milagres, poderiam ser contestáveis por qualquer outra pessoa de outra religião ou ateu. Quem me garante que Jesus fez aquilo quando era pequeno? Alguém fotografou, alguém filmou, tirou uma selfie junto? Quem me garante que aquela profecia realizada, atribuída a Jesus, não foi inventada depois do fato ter ocorrido? Alguém gravou Jesus falando isso? Pode ser contestável por uma pessoa qualquer. Quem me garante que aquele cego que Jesus curou, ele estava cego mesmo? Alguém fez o exame nele antes? Pode ser contestável. Mas, quanto aos ensinamentos morais do Cristo, nunca ninguém, em tempo algum, conseguiu corrigir uma única vírgula. Seja de que religião for, seja materialista, ateu, ninguém consegue pegar um ensinamento moral e falar assim: Jesus estava errado nisso. Pois é o ensinamento da ética moral do amor. É a lei de amor apresentada por Jesus. Por isso é um roteiro do bem viver. Por fim, a parte 4, com o título das Esperanças e Consolações, deu à luz em agosto de 1865 ao livro O Céu e o Inferno, o 4º livro do Pentateuco. Nesta obra, Allan Kardec, de uma vez por todas, põe uma pá de cal nos dogmas e fantasias das religiões até então. Aqueles que engolimos goela abaixo durante séculos e que não podíamos sequer contestar, que dependendo da época, se contestasse, virava churrasco, como o discípulo de Satã. Ali, aqueles dogmas nos apresentavam uma fé em um Deus não a ser amado, mas a ser temido. Temíamos a Deus, pois era um Deus que premiava os bons filhos com a felicidade eterna no paraíso, sob as nuvens macias, ouvindo as harpas dos anjinhos. Vamos combinar que ficar a eternidade ouvindo harpa não é lá minha noção de felicidade eterna. Bota uma guitarra junto, bota o teclado, alguma coisa. Mas o mesmo Deus punia aqueles que erravam com o fogo eterno do inferno. Gente, é um requinte de crueldade. Queimar sem consumir, queimar para sempre. Não fecha. A conta não fecha. Como poderia, por exemplo, uma mulher boníssima, que conquistou a felicidade eterna no paraíso, ficar de lá assistindo um filho que errou, ardendo eternamente no inferno? Como essa mulher vai ser feliz no paraíso, sabendo que o seu filho está queimando? Não fecha. Isso não é um Deus de bondade, um Deus de justiça. É um Deus cruel. Mostra-nos nesta obra O Céu e o Inferno. Allan Kardec apresenta de forma bem reduzida, simples, objetiva, direta, 33 artigos que compõem o Código Penal da Vida Futura, onde ali ele explica nesses 33 artigos como é o mecanismo utilizado pela sabedoria do Pai.
em cima dos nossos erros cometidos, principalmente os erros que vêm a afligir ou atingir outras pessoas. Nós assumimos aquela responsabilidade nesta e nas vidas passadas. E assim, através das nossas dores, dos nossos sofrimentos, nos leva às nossas reflexões, nos trazendo à tona a necessidade da reparação. E dentro deste ciclo, desse processo, além de nos repararmos pelos erros cometidos a outrem, nós começamos a corrigir aquelas falhas, porque quando nós necessitamos reparar, nós admitimos o erro como erro e nunca mais voltaremos a cometê-lo. Estamos transformando uma falha em virtude, e é aí que se dá o processo evolutivo, o que Deus nos estimula por esse mecanismo, para que possamos atingir o nosso objetivo, a perfeição como Jesus, e todos chegaremos lá. Neste livro, ele vem a apresentar uma coletânea de depoimentos feitos por espíritos, relatando a sua desencarnação e o pós-desencarnação. Espíritos de diversas categorias: espíritos bons, espíritos medianos, espíritos infelizes, espíritos endurecidos, suicidas, e vamos observando como é diferente cada desencarnação. Aos espíritos bons, extremamente leve, facilitada, o pós-encarnação sem nenhum tipo de trauma, e à medida que essa escala vai descendo, a coisa vai ficando cada vez mais ríspida, não com o objetivo de punir, mas já é o próprio processo de Deus em ação dentro do Código Penal. Assim, vamos à última obra do Pentateuco, o quinto livro, a Gênese, que, como o nome já diz, o princípio, que remete à primeira parte do livro dos Espíritos, das causas primárias, ali de uma forma muito mais ampliada, detalhada, explicando tudo sobre todas as nossas origens, mostrando ali que não existe prever futuro, previsão de futuro. O espírito que se propõe a lhe informar o que vai ser o seu futuro não é um espírito sério, porque isso não seria permitido, interferiria no nosso livre-arbítrio. Luiz Cláudio, daqui a 15 dias você vai ganhar na Mega Sena, começa a gastar hoje. Larga o trabalho, vou começar a viver de bom vivant. Isso jamais aconteceria. O que mostra ali nesta obra é que, assim, à medida que nós vamos ampliando os nossos conhecimentos, nós começamos a ter mais capacidade de análise das probabilidades. Exemplo: somos adultos, temos uma experiência de vida e de repente a gente vê uma criança subindo na árvore para brincar. E a gente fala: menino, desce daí, você vai escorregar, vai se esborrachar todo no chão. A gente está sendo bruxo? Não, nós estamos usando do nosso bom senso, da nossa experiência, e mostrando para ele que existe uma grande possibilidade que aquilo ocorra. Pode ser até que não ocorra. E assim a espiritualidade vem a falar sobre transição planetária no futuro, como as coisas vão ocorrer, a mudança para o planeta de provas e expiações para o mundo de regeneração, que provavelmente, pelo andar do desenvolvimento, se vai ocorrer desta maneira. Mas também nos faz ali algumas revelações, até científicas, muito além da ciência à época. E por isso fora criticado por alguns cientistas. Existe um capítulo chamado Monografia Universal, onde o espírito Galileu
através do médium Camille Flammarion, vem a informar que o tempo é relativo, o que era contra a física de Isaac Newton. A física newtoniana afirmava que o tempo e o espaço eram duas grandezas absolutas, imutáveis. O tempo, segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, séculos, são imutáveis. E Galileu diz que quando da velocidade do trovão, gente, velocidade do trovão é a velocidade da luz, e que a ciência não falava isso à época, que quando da velocidade do trovão, o tempo se torna relativo ao espaço, diante da infinitude do universo, de orbe para orbe. Foram criticados. O tempo é absoluto, Newton prova isso. No entanto, somente 11 anos depois, nasce um menino com o nome de Albert Einstein, e que décadas após, já no início do século XX, vem apresentar matematicamente comprovado ao mundo que lhe valeu o título de gênio, a teoria da relatividade, em que o tempo se torna relativo quando na velocidade da luz. Falando ali o que Galileu havia revelado. Será que Einstein leu Gênesis? Assim, esses 4 livros complementares do livro dos Espíritos formam o grande Pentateuco, o grande livro dos Espíritos. Um livro de libertação. O livro dos Espíritos veio a nos libertar dos grilhões dos dogmas, das fantasias. E do outro lado, veio a nos libertar dos grilhões do materialismo que estava crescente cada vez mais. Pois através de respostas lógicas, conclusivas, com argumento, veio a desenvolver essa nossa consciência, essa nossa fé raciocinada. Pela primeira vez, alguém teve a coragem de despersonificar a imagem humana de Deus. Até então, Deus era representado por aquele senhor, aquele velhinho de cabelos longos e barbas encaracoladas, brancos, e que do alto comandava o destino de cada um com o seu dedo. Pois Allan Kardec, na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, ele pergunta o que é Deus, e não quem é Deus. Quem é uma pessoa? O que é Deus? E eles respondem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E ali em diante, várias e várias mais perguntas, esmiuçando cada vez mais este assunto. Até que chega na questão número 23 e volta a perguntar o que é o Espírito, e não quem é o Espírito. E eles respondem: o princípio inteligente de todo o universo. Somos nós, filhos do mesmo Criador, e que habitamos todo o universo infinito. Confirmando a declaração de Jesus: há muitas moradas na casa de meu Pai. Todo o universo está habitado por nós, divididos em classes conforme as nossas evoluções, e todos com o mesmo objetivo de atingirmos a perfeição. Assim, o Espiritismo apresenta-se como uma tríade: ciência, filosofia e religião. A ciência que estuda, explica a origem e o destino dos espíritos. A filosofia que vem a nos apresentar a ética moral, a mais perfeita ética moral, a lei do amor. A religião consoladora, que, como falamos há pouco, que através da fé raciocinada nos ensina a importância do enfrentamento dos nossos problemas, das nossas aflições, de cabeça erguida, desenvolvendo
pela fé, e somente a fé vai nos capacitar a isso, uma força chamada resignação, que é: se Deus colocou isso no meu caminho, é porque eu preciso disso, então eu vou enfrentar, de cabeça erguida, mas não retrucar, não resmungar. Deus não foi bom para mim, Deus está esquecendo de mim, Deus não é justo. É o bem viver, encarar os nossos sofrimentos com resignação, é o bem sofrer. Mas quando se fala em religião, aí vem a questão: o que é uma boa religião? É o espiritismo é que é a boa religião? Não. Existem tantas boas religiões. O que define uma religião ser boa é se ela dá ferramental ao homem para que ele consiga evoluir moralmente. Dar esse ferramental é uma boa religião. Todos nós conhecemos pessoas que estavam desviadas do bom caminho e conseguiram se encontrar no templo evangélico, no templo católico, numa casa budista, aqui na casa espírita. São religiões que estão fazendo o seu papel, dando ferramenta para a reparação moral. Mas se existe esta ferramental, esse ferramental são regras morais. Aí Allan Kardec não deixava passar nada. Já que existem regras morais, ele vai lá na questão 621 e pergunta: onde estão gravadas as leis de Deus? Tem que estar gravado em algum lugar. E eles respondem: na consciência dos homens. E é uma verdade. É uma grande verdade. Nós somos essencialmente espíritos. Estamos, mais uma vez, transitando rapidamente pela carne, mas retornamos à pátria espiritual. Eu não sou de Cantagalo, não sou do Rio de Janeiro, não sou do Brasil. Eu sou da pátria espiritual, eu sou um espírito. Estou momentaneamente em Cantagalo. Estou momentaneamente no Brasil. Quando nós chegamos, nós temos as nossas memórias adormecidas para que possamos tirar o máximo da passagem pela terra. Porque senão, se a gente vem com a memória toda, é a mesma coisa que ir para a prova com a cola. Não tem graça nenhuma. Mas, quanto à nossa consciência moral, as leis morais, elas estão mais abertas na nossa consciência. Essas não ficam adormecidas. Tanto é que ninguém precisa ser religioso. Um ateu, quando ele vai tomar uma decisão com relação a alguém, ele, para saber se está tomando a decisão correta ou não, basta consultar a consciência. A gente sabe se a nossa atitude está sendo certa ou errada. E na dúvida, é tão fácil. Nós espíritas costumamos dizer: se está na dúvida sobre essa atitude a ser tomada, faça a seguinte pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? A resposta vem de imediato. Aliás, isso deu luz à questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos: já que as leis de Deus estão gravadas na consciência dos homens, em caso de dúvida, qual o melhor modelo Deus dispôs à humanidade para lhe servir de modelo e guia? E a menor resposta de todo o Livro dos Espíritos: Jesus, o nosso mais perfeito modelo e guia. Assim, meus irmãos, o Livro dos Espíritos, o Espiritismo, nada mais é do que a nossa consciência. Nós já sabíamos boa parte do que está ali escrito, porque nós vivemos na pátria espiritual, sabemos como as coisas funcionam na pátria espiritual, e isso vem a explicar o porquê que quando nós lemos o Livro dos Espíritos, as informações nos vão entrando com muita naturalidade, com muita facilidade. A gente vai
entendendo, porque na realidade nós estamos recordando boa parte daquele conteúdo, se não todo, de acordo com o nosso processo evolutivo, uma boa parte. Isso fora testemunhado por Bezerra de Menezes, por Eurípides Barçanufo, até mesmo por Victor Hugo. Quando acabaram de ler pela primeira vez o Livro dos Espíritos, os três falaram a mesma coisa. Mas é como se eu já soubesse isso tudo. É tão natural. E realmente já sabia, só estava relembrando. E é por isso, e é aí que está a grande importância do Livro dos Espíritos. Não é um livro para ser simplesmente lido, é para ser estudado, obrigatoriamente estudado, ser lido sem pressa, questão a questão, buscando o entendimento, tirando dúvidas, pois é ali que tudo começou. Aquele manual de aritmética simples que deu condições a que se ensinasse as equações mais complexas. É o Livro dos Espíritos com relação a todo e qualquer tipo de obra espírita, kardeciano ou não. É imprescindível o seu estudo. A partir do seu estudo, toda leitura espírita se torna muito mais fácil. Às vezes a gente comete o erro, fala assim, não, vou comprar, sabe qual? Vou comprar o Livro dos Médiuns, quero saber tudo de médium. Mas não lê o Livro dos Espíritos. Vai navegar num oceano de dúvidas. O entendimento vai ser tão mais difícil. Quer ver um outro erro que a gente comete? Estou falando de livro de médium, mas pode ser um livro de Chico, de Divaldo, seja quem for. Qualquer obra espírita se torna mais fácil de entender após o estudo do Livro dos Espíritos. Um outro erro que a gente costuma cometer, devido à nossa ansiedade, quando a gente compra um livro, um policial, por exemplo, não precisa ser espírita, não. A gente está doido para pegar o capítulo 1 e sair devorando. Aí ele larga a mão de introdução, larga a mão de prefácio, quando ali existem informações importantes. No Livro dos Espíritos é imprescindível a leitura atenta das introduções. São 17 introduções